É Bom, isso. bom dia para vocês. Eu estou aqui hoje com a Bruna, com a terapeuta Bruna Rangel, para falar sobre famílias tóxicas, como romper esse padrão se a gente cresceu num lar disfuncional. E aí, já queria avisar que essa live tem dois intuitos muito importantes, que o primeiro é ajudar você a entender como que é o ambiente de uma família tóxica, um lar disfuncional, né? Como que é, como são as dinâmicas, porque muita gente às vezes não sabe, ainda não conseguiu nomear a realidade que viveu na infância, e é importante que a gente saiba o que aconteceu de fato com a gente para a gente poder encontrar uma forma de superar essas situações que são mais pesadas, assim, de uma infância muito mais difícil de ser enfrentada. E a outra ideia é apresentar o trabalho da Bruna, que é terapeuta Teta Healer e trabalha com sobreviventes de famílias disfuncionais. Então, é também apontar para vocês um caminho, uma das possibilidades que vocês têm de tratar essas questões, que são bem duras, e já vou avisar vocês que eu estou bem sensível, porque eu fiz alguns posts sobre o tema na página ontem, anteontem, esses dias. E claro, nessas horas, quando a gente toca em temas delicados e fala sobre infâncias mais duras, vem aquela avalanche de pessoas desesperadas por um espaço para poder se colocar, né? Porque esses espaços, eles realmente são muito restritos. As pessoas não se sentem autorizadas a falar a respeito de famílias que maltratam, de mães e pais que educam de uma forma agressiva e sistematicamente acabam apelando para estratégias manipuladoras, humilhantes e assim, de um distrato assim muito grande, uma coisa completamente oposta da ideia que a gente tem de amor, né? E acho que por conta toda vez que eu abro espaço para falar de temas delicados como esses, eu percebo que vem um movimento muito forte de pessoas querendo se colocar, querendo se expressar, ou falando, gente, agora eu entendo o que aconteceu comigo, né? Então, vem muita informação, vem muita energia pesada, assim, sabe? Mas eu acho importante, mesmo assim, a gente ter esse ambiente, criar esse espaço para poder essas pessoas encontrarem uma forma de trabalhar esses temas e entender que existem formas da gente superar. Graças a Deus, a gente tem formas de lidar com isso. E o trabalho da Bruna é uma das possibilidades. Então, Bruna, vamos começar falando um pouquinho de você, para as pessoas saberem quem é você, de onde você veio, como que você chegou a trabalhar com isso, se quiser contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Vou contar. Então, né, eu tô um pouquinho rouca hoje, parece uma coincidência, né? Mas eu acho que vai dar para todo mundo me ouvir. Bom, eu sou Bruna Rangel, eu sou terapeuta corporal e terapeuta Teta Healer. Eu trabalhei Uhum. com crianças 11 anos, né? E só no atendimento de reabilitação e fazia muito trabalho com as famílias. Eu sempre fiz trabalho com família, desde que eu iniciei na terapia corporal, já fazia trabalho com família. Eu fui percebendo esse padrão tóxico, disfuncional, que a gente também chama de famílias disfuncionais, muito forte, com crianças que às vezes adoeciam mais por conta de negligências e maus tratos, né? Maus tratos velados e maus tratos muito abertos, né? Tem os velados também. E só que eu ficava com a pulga atrás da orelha por conta disso, porque ninguém falava muito disso. Quase 13 anos atrás era mais difícil ainda se falar disso. E eu também eu também sou sobrevivente. A gente chama essas vítimas, eu não gosto muito da nomenclatura vítima, a gente chama essas pessoas que sobreviveram a um lar assim de sobrevivente, né? Porque realmente é uma situação de sobrevivência. As negligências não são conhecidos, as pessoas não conseguem nomear o que sentiram. Quem aqui já viveu uma infância dessas? Consegue já identificar, já sabia, descobriu agora? Tá falhando assim, né? Travou. Vamos ver se ela consegue voltar. E a gente, ó, acho que ela já voltou aqui, que ela tá me chamando. Vamos torcer aqui, gente. Tem que fazer uma fezinha, porque às vezes a gente vai falar de uns temas delicados e parece que ficam tentando boicotar a gente. Vamos tentar pedir para o universo colaborar. E aí eu vim de um padrão assim também, e eu só fui perceber, Maíra, o que aconteceu, o que realmente acontecia na minha casa e com essas famílias, assim,
A gente vai enxergando de fora e vai enxergando de dentro também, um diálogo tônico, assim, muito impressionante. Quando eu entendi o esquema de filho e função, né? E quando eu fui descartada, e a minha mãe acabou falecendo em decorrência ao padrão tão disfuncional, ela acabou morrendo. Então, minha mãe foi uma vítima que chegou a falecer por conta desses padrões. Foi aí que tudo fez sentido. E aí eu fui buscar, e buscando, eu não encontrava muita coisa. E aí eu resolvi estudar e resolvi fazer esse trabalho de divulgação por conta disso. Então, desde 2017 que eu estou divulgando isso, assim, até com pouca visibilidade, porque as pessoas não entendiam muito. E agora, graças a Deus e ao universo, a gente está conseguindo falar sobre isso, né? E dizer que tem esse padrão tão tóxico de abusos velados. Eu queria começar a falar de uma história específica, né? Que revela muito o ponto da negligência e para a gente começar a pensar. E talvez isso gere algum gatilho aqui nas sobreviventes também, se tem alguém aqui que veio. É claro, tem alguém aqui, muita gente aqui. Só para comentar, alguém já falaram aqui, porque eu perguntei, né, se alguém tinha vivido essa situação, falaram que vivo até hoje, infelizmente. Perguntei se alguém descobriu agora, tinha alguém falando que eu já sabia, mas teve gente que percebeu só agora, ou seja, tem gente que realmente está chegando, e acho que por conta do que eu coloquei no Stories, que eu fiz uma enquete lá com perguntas que você sugeriu também, para ajudar a identificar, tem gente que acaba sempre descobrindo numa dessas, É, assim, tipo, meu Deus, isso daí eu vivi, isso daí quer dizer que tem nome, né? Ah, não, eu não tem nome. sabia. Ou até a história da manipulação, né? Eu achava que era isso, que era ok. Né? Agora eu estou descobrindo que tem sentido eu estar, digamos, com dificuldades na vida por conta dessa coisa, né? Então pode Sim, contar aí, acho que essa muitas história. dificuldades. São sobreviventes que têm muitas lesões em vários campos da vida, né? E ela não consegue, às vezes, nomear o porquê. A vida fica muito travada, fica muito impactada por várias coisas, né? Bom, essa história é o seguinte, é um vídeo que eu vi, eu acho que ilustra bem. É, essa menina, né, é uma mulher hoje, mas na época ela era uma menina, ela tinha 2 anos, e ela ficou na casa ela trabalhava numa zona rural, coisa assim, ficou com uma família até os pais terminarem de trabalhar e buscarem ela, assim, né, como se fosse um lugar que ela pudesse ficar ali para trabalhar. Ela tinha 2 anos, a irmã 5. E aí o pai que vai buscar, né? E o lugar era longe, assim, era uma distância muito grande dessa casa para casa deles, uma zona mais rural. E ela tinha 2 anos, ela tem essa memória muito viva. É muito impressionante o relato dessa pessoa. E aí o pai vai e pega a mais velha no colo e faz essa de 2 anos caminhar. Ela falou que ali ela sentiu a rejeição do pai. Ela viu que não gostava. E o primeiro pensamento, uma criança de 2 anos pensou: eu estou errada, né? Tem alguma coisa aqui que está errada de mim. Ele não gosta de mim por minha culpa, como a criança sempre culpa, né? Por os pais não gostarem dela, ou então essa rejeição. Mas assim, a nomeação, esse pai não gosta, essa mãe não gosta, é muito difícil. Até a gente chegar a isso, chegar a essa constatação, é muito doloroso. Então, essa é a primeira memória que ela tem dessa disfuncionalidade. E isso é já um caso mais grave, e aos 17 anos ela engravida. E ao engravidar, né, ela tem um bebê no hospital, ela sai para o hospital para ter o bebê. E depois ela volta e começa a ter hemorragia. E fica vários dias tendo hemorragia dentro de casa, uma zona rural. E ela pede para a mãe para ir para o hospital, que ela não está aguentando, que ela achava que ia morrer. E a mãe diz: olha, se você tiver que morrer, você vai morrer do meu lado. Você não vai morrer no hospital, que você vai estar longe. E ela: no hospital eu tenho chance de viver, porque vão me tratar, né? E a mãe falava que não. E começou a chamar pessoas para velarem o corpo dela vivo. Né? Para você ver, a mente dessas pessoas, do abusador, é muito distorcida. E aí, ela vendo que ela já estava quase sem falar, já não andava, já não comia dias, hemorragia, começou a ficar muito inchada, né? Porque aquilo vai virando um certo líquido. E ela começa a pedir às pessoas para levarem no hospital as pessoas que estavam chegando, que ela estava morrendo. E ela: no hospital eu tenho uma chance, eu tenho uma chance.
E ela nasceu, e ninguém a leva, né? E aí ela chega para uma criança na rua e pede para essa criança de 10 anos chamar uma outra pessoa. E essa pessoa consegue levar essa mulher para o hospital e essa mulher sobrevive, né? Estava com uma anemia super profunda, quase morreu mesmo. Então, esse é o tipo de família que a gente está falando, né? É claro que tem gradações, mas esse é um grau bem perverso. E essa criança nunca foi xingada, ela fala que nunca foi xingada, nunca foi humilhada. Mas o ponto de abandono afetivo e negligência era tão grande a chegar a esses esquemas, né, de uma família. Então, podem ter na sua história situações muito específicas que você vai lembrar e você vai falar, isso foi muito doloroso. E o meu irmão era tratado diferente. É um ponto importante a gente falar do irmão, né? Porque aqui a gente chega numa configuração da família disfuncional, que aí as pessoas vão se identificar. Que é a configuração bode expiatório, filho dourado e filho neutro. O que é isso, né? O bode expiatório é a criança que vai ser culpada de tudo que acontece na sua família. Uma outra dinâmica também que eu vou explicar, mas a primeira que aparece tanto em pais narcisistas quanto em pais psicopatas e pais abusadores, é a questão do filho dourado, filho bode expiatório e filho neutro. Tá? O que é isso? O filho bode expiatório, ele é bem daquela coisa judaica, né, de expiar os pecados. É bem daí a ideia. É um padrão americano de nomenclatura para isso. É a criança que começa a ser culpada de tudo que acontece, né? Então é uma visão muito distorcida, né? O irmão faz algo, mas essa criança é culpada. O pai faz algo e a criança é culpada, né? A ausência de autorresponsabilidade numa família disfuncional é incrível. É o primeiro dado, se você desconfia que sua família é disfuncional, é ver se eles têm autorresponsabilidade pelas coisas. Eles nunca são culpados de nada, eles são sempre umas vítimas, né? O vitimismo impera essa característica da família disfuncional, principalmente da mãe narcisista, se sua mãe for narcisista ou o pai, né? É sempre... e aí tem que eleger alguém, porque não pode colocar as questões em você, né? Não tem um espelho para refletir sobre o que você faz. Então, se elege um culpado. E esse culpado é a criança. Essa criança é constantemente castigada, se for num padrão mais aberto. Ela vai ser xingada, ela vai ser humilhada, como você colocou nos quadrinhos. E tem o padrão bode também, Maíra, na criança, na família velada, que tem abusos velados, né? O que é isso? Tem um padrão aberto clássico, né? Que a mãe xinga, a mãe não tem nenhuma preocupação, humilha na frente dos outros, os castigos foram ultra violentos, mas tem famílias, e era o ponto da minha também, eu brinco até que eu não tenho questão nenhuma com a autoestima, assim, porque eu fui até estimulada, assim, minha família sempre falou que eu era bonita, e eu nunca tive esse problema. Mas as outras dinâmicas eram todas veladas. E onde é esse abuso velado, né? É geralmente numa fragilidade, numa vulnerabilidade dessa criança bode. Então, ela não sabe matemática, que foi o exemplo lá que você deu. Essa mãe vai começar a insinuar muito veladamente que essa pessoa é burra, né? Então, ela vai estar cozinhando e aí ela vai falar assim, aquele passivo-agressivo é muito comum na dinâmica disfuncional, por isso que é muito difícil de perceber. Ela vai chegar pro bode e vai falar assim, ela está cozinhando, fazendo um bolo. Aí ela, nossa, né, não saiu bom, né? Você não deve ter calculado bem o açúcar, né? Nossa. Lembra? Você não... é. E aí, de forma A mãe tá aberta, nomeando, né? E o que a mãe nomeia é o poder do discurso materno, né? Tipo, é o a poder do realidade, eu sou discurso. isso. Exatamente. E às vezes ela não nomeia. Tem famílias que esse bode nunca foi xingado. Esse é o mais difícil de ver, bem oculto mesmo. Nunca foi humilhado. Mas aí se esse bode fala, um dia eu sonho sair de casa e viver minha vida, a mãe vai rir, né? Ela não tendo autonomia, ela não consegue
sair do ciclo abusivo. Então, são sobreviventes que moram com os pais ainda. São sobreviventes que não têm um emprego que se sustente. Podem ser humilhadas no ambiente de trabalho. E ainda moram com os pais. E os netos ainda estão na lógica desse não ser ficar ali, né? E aí, essa mãe vai fazer os netos e vai começar a eleger a mesma dinâmica. Um bode, um dourado e um neutro. O que é o dourado? O dourado é aquele que compactua um pouco com o sistema. Não podem ter gradações, ele pode ser, por exemplo, um filho narcisista também, mas, em geral, ele compactua. É aquela criança que a mãe consegue captar, né, para ela. E ela vai começar a fazer triangulação, que é uma questão de dominar a comunicação. Então, esse filho bode e essa criança dourada, eles não são amigos. Bom, E falando, meu pai falava muito de burro, jumento, quando eu estava fazendo algo que ele pedia. E a gente tem a classificação também do filho dourado, como eu estava falando, que é o filho que ele compactua um pouquinho desse sistema, né? Ele acaba captando essas ideias da mãe. Ele compra a ideia também que o bode é um problema, né? Ele compra essa ideia. E aí tudo que ele faz, ele pode fazer ações muito negativas, mas isso sempre vai ser visto como positivo, né? Então, ele vai ser elucidado, valorizado, vangloriado, independente das suas ações. Dificilmente um dourado é corrigido, né? E essa função é captar essa pessoa para o sistema, né? E ela também não tem autonomia. Ela também não tem autonomia. Ela pode fazer vínculos simbióticos com essa mãe ou com esse pai, mas geralmente é com a mãe. E essa mãe nunca liberar totalmente esse filho. Esse filho Rola uma vai ter a família dependência. dele, mas ele vai ter que sempre dar assistência a essa mãe, né? E tem o filho neutro, que é uma dinâmica bem perversa também, que é uma criança que sofre abandono afetivo, né? Ninguém tá nem aí para ela, você fica doente, dá um remédio e larga na cama, e ninguém valoriza e desvaloriza. Essa criança vive uma solidão e um abandono muito grande. Então, o filho neutro é muito pouco falado, Maíra, mas ele também sofre muito, porque ele é abandonado, literalmente, dentro do convívio familiar. É uma criança que ninguém está aí se ele comeu, se ele não comeu, se ele tomou banho, se ele tomou, se ele está bem na escola, se ele não está. Nenhum gesto de carinho, de compreensão, de valorização. Ele não tem fala. É geralmente uma criança que nem consegue falar dentro da família, né? Ou O seja, bode ele não tem tem. uma ferida de invisibilidade e de não merecimento, com certeza de não mereço pedir Com amor, certeza. atenção, não sou, né, não estou no lugar de direito de nada. Isso. E a questão do filho bode, né, que é o que mais sofre, porque ele vai sofrer os abusos quando eles são abertos em cima do bode. Então, o dourado fez uma coisa, põe a culpa no bode, e esse bode apanha, ou é agredido, né, ou é castigado, agredido não, quer dizer castigado. A mãe nunca vai fazer ações para esse bode melhorar na sua vida. Então, se vem uma professora de escola e conversa, dizendo que essa criança está passando por problemas, que está passando por bullying, ela vai mentir. Eles mentem mesmo, o abusador mente, vai mentir. Ou então vai dizer que a criança está totalmente errada, que ela não sabe mais o que ela faz. E o problema é a criança. Geralmente, na Estão dinâmica. perguntando se pode ter 2 dourados e um bode, por exemplo. Estou falando que é o caso da minha família. Pode sim. Pode ter 2 dourados e um bode, sim. E pode o dourado virar bode depois, se ele conseguir se libertar, enxergar a dinâmica, ele começa a não fazer o que a mãe quer. Por que tem essa questão? Porque o papel também é invertido. Acontece uma inversão de papéis, né? Em graus variados. E a gente tem que pensar qual o grau da sua família tá esses papéis invertidos. Pode ser total, né? Ou pode ser mais brando. O que é esse papel invertido? É a mãe sempre achar que o filho deve algo a ela. E ao dever, ele tem que cuidar dela.
o Uhum. tempo todo. Então, tanto o dourado quanto o bode deveriam fazer coisas para ela. E aí entra a dinâmica do dinheiro, entra a dinâmica das doenças, né? Que é muito forte, são as dinâmicas mais elucidativas assim, que eu posso dar. E a mãe diz que tem que dar o salário, que ela não deixa esses filhos serem autônomos, né? Então, e o bode, como ele começa a captar essa dinâmica estranha, ele começa a não compactuar com o sistema. Então, quanto mais ele não compactua, mais ele é ameaçado dentro da família. E acontece uma outra coisa também, muito comum, que as vítimas só vão saber muitas vezes depois, né? Essas mães, tanto narcisista quanto não narcisista, porque podem ter uma, vários tipos de transtornos dentro de uma família disfuncional. Em geral, são transtornos não cuidados, né? A gente não quer dizer aqui que uma mãe borderline é uma má mãe, não necessariamente, né? Mas ela pode ter algumas questões e até um adoecimento emocional sem nenhum transtorno evidente, mas isso também pode ser muito prejudicial. Então, não é só a mãe narcisista que configura uma família disfuncional, né? Então, essa inversão de papéis de sempre cuidar, sempre ter que dar assistência à mãe, sempre esse sentimento de que deve algo para essa família é muito forte. E quando não faz, né, quando esses filhos não fazem, um dos dois, essa mãe começa a campanha de difamação. Então, ela aciona o vitimismo. Ai, olha só, meu filho me deixou aqui 15 minutos sozinha no hospital, como eu sofro. Se o bode entra em depressão, porque é muito comum o bode adoecer emocionalmente, fisicamente, emocionalmente. Ai, como eu sofro, meu filho é doente, fiz de tudo. Tá lá, é, negligenciando o filho, nunca perguntou se o filho está bem. E, e eu atendi ontem uma cliente que ela falou que quando ela estava mal, ela tinha a sensação que a mãe sorria. Quando via que ela estava muito mal, assim, ela via que a mãe ficava. Eles ficam contentes com o sofrimento. Parece uma coisa doida, Uhum. mas é assim. Eles ficam contentes quando vê aquele filho sofrer. As emoções deles, né? Eles são totalmente sem empatia, mas as emoções deles são, Maíra, para quando o filho está sofrendo. Assim, se ele terminou com a namorada, se não deu certo, se ele perdeu o emprego, a mãe e essa família fica contente, né? A campanha de difamação é muito grande, aciona todos os outros membros da família, e, em geral, todos esses outros membros vão compactuar com essa mãe ou com esse pai mais desafiador, né? Então, e ninguém enxerga os abusos, porque essa mãe ela toma muito cuidado ao abusar. Ela vai, se ela não for muito aberta, que aí ela não tem muito controle, mas a mãe narcisista oculta, ou um padrão oculto, que não necessariamente é narcisista, vai tomar muito cuidado para abusar quando ninguém está vendo. Quando essa pessoa não tem voz na família, né? A detenção da comunicação é dessa mãe, então é o pai que tem voz ou a mãe que tem voz na família, é ela que liga para os parentes e aciona todo mundo. E acontece uma coisa muito delicada, Maíra, que eu acho assim, mais grave. Esse bode, tá tudo bem? Mais ou menos, aqui deu uma travadinha. Esse bode vai adoecer e acho que o neutro também vai Ele pode adoecer. adoecer, isso, ele pode adoecer, e ele pode ter alguns comportamentos destrutivos ou ruins, ou algumas questões, assim, tipo, ter muito sono por conta da depressão, não conseguir um trabalho por lesões cognitivas vindo de uma escola difícil e ele não foi acolhido nisso, ele pode ter várias lesões. E aí a mãe começa a difamar, né? A mãe, o pai, enfim, ela começa a difamar. E o dourado também difama, acionando vizinhos, acionando assistente social, né? É uma lógica muito perversa. Essa vítima começa a ficar isolada. É muito comum eles sabotarem amigos, né? Isso foi o que aconteceu comigo. Assim, eu, na minha infância, eu não podia brincar, né? Eu não podia brincar de forma alguma. Era colocado que eu era uma criança frágil e eu não podia brincar, então eu nunca tive sociabilidade até eu conseguir trabalhar, né?
porque limitar essa questão dos amigos é muito importante para eles, para que ninguém veja, ninguém aponte o dedo na ferida. Então, eles vão sabotando isso. Relacionamentos afetivos. Há uma castração da filha bode, muito séria, castração, tipo, né? Invalidar que ela conseguiria um namorado, que ela tá gorda, isso é de forma velada, de forma aberta. É muito pesado, assim, nenhum homem vai ficar com você. Eu atendi uma cliente que a mãe falava assim, todos os namorados que ela levava, a mãe falava assim, ih, outro corajoso, ninguém fica com ela, né? Já era um perfil mais aberto. Então, Tem gente perguntando aqui, só para tirar uma das dúvidas, como seria a dinâmica da doença? A mãe doente, o filho não se importa com ela, por exemplo. Mas e se a doença for real? Qual é o limite entre a realidade e o vitimismo? então, esse é um dado muito interessante. Quando a doença, né, a doença, a gente que estuda, a gente sabe que a doença ela vem como sintoma de algo, ela quer dizer algo. Então, tem duas formas aí. Tem a forma que a mãe não está doente realmente. Ela pode ter algum comprometimento de saúde mais leve, alguma coisa, e aí ela distorce aquilo, né? Se ela mora sozinha, por exemplo, ninguém está vendo, ela não comeu, aí ela vai dizer que passou mal, porque a pressão dela estava muito baixa, mas ela não tomou conta dela, ela não almoçou, estou dando exemplo, né? Ela pode dizer isso que ninguém está vendo, e se o bode passou lá, por exemplo, ela vai falar, ele veio aqui e me viu sem condições de fazer almoço, não fez comida. E, tipo assim, o cara falou assim, você quer comer o quê, né? É muito perverso. E então tem esse dado da mentira em relação às doenças e tem a questão da doença, sim. Mas a doença na família, ela vem como um sintoma de que algo não vai bem. E o que é a noção assim? Minha mãe está realmente doente, eu preciso assisti-la, ou a minha mãe está doente e eu tenho que fazer a minha autodestruição. Esse que é o ponto. O que é a autodestruição? É o altruísmo compulsório. Você tem que dar tudo de você para atender essa mãe. E essa mãe não tem nenhuma autorresponsabilidade. Às vezes é uma mãe que não quer melhorar em nada daquilo da doença dela. Né? Ela Ou às nunca vezes vai são casos procurar como alcoolismo na família, uma criança deficiente na família, aí colocam esse filho como a Sim, pessoa culpada, responsável por estar lidando com aquilo, ou até, no caso, sei lá, de um alcoolismo ou de uma depressão muito profunda de um adulto, a criança pode se sentir naquele lugar de eu não posso ser um problema a mais, né? Que é a codependência. exatamente. Então ela vai E ela começa a tomar um lugar que ela tem que resolver aquilo. e E a depois ela mãe pode vem sempre. isso na vida adulta de buscar situações onde ela vai ocupar esse lugar de salvador porque ela não conseguiu fazer isso na infância. Isso. E o padrão se Isso. repete. E o ponto é sempre: você é filho, você deve. Você tem que fazer, você tem que fazer aquilo outro, você tem que. As coisas. Você vai sentindo que essa mãe não se ajuda. Mesmo na dinâmica da doença, você vai vendo que essa mãe não se ajuda, né? Enfim, eu sou filha de mãe deficiente, né? Minha mãe foi deficiente 30 anos e eu percebia que em muitos momentos ela não se ajudava em nada, ela prejudicava mais a condição dela, né? E tem Porque um papel de escravidão, ela queria ser cuidada, precisava. ser cuidada, o tempo é integral, é uma coisa integral. Você sempre é uma dinâmica que está um aqui, o outro tem que fornecer, tem que dar, tem que suprir, né? E às custas da sua autodestruição, né? Eu já conheci vítimas que tiveram que delegar os filhos para o pai, né? Assim, dar os filhos para o pai, porque tinha que. A doença vem como um caminho. Eu falo que a doença é como um caminho, tem até um livro que fala sobre isso, porque é um caminho, né? Ela vem para colaborar com essa disfunção, em vez de ela ser um ponto de dor, onde a família se une, vai se ajudar, vai atravessar aquela fase e os membros vão florescer de novo, ela vem com um ponto de dor e vem sempre essa dinâmica do outro, né? Ter que fornecer. Então, essa pessoa que está doente, ela não se ajuda muito, e aí o outro tem que suprir totalmente, né? Os papéis. Né?
também da inversão dos papéis. A gente pode falar também do vitimismo, né, Maíra? Acho que era uma Uhum. boa. Tem alguma pergunta aqui? Tem muitas perguntas. Eu tô ficando meio louca aqui. E gente falando que não entendeu a história dos filhos dados aos pais, né? Ao pai. Porque a mãe exigia muito que essa filha ficasse integralmente com ela e ela não pôde cuidar dos filhos, né? Ela teve que delegar. Foi a opção que ela achou, assim, né? E era uma mãe que tinha o discurso de que estava doente, mas não estava tão assim. Tinha uma mentira sobre a sua doença. Tá? Eu Tinha, acho que a tinha gente uma. podia, dado o tempo da live, a gente começar a falar, mesmo que tenha ficado um pouco curto, que a informação a gente queria falar muito mais, não deu para aprofundar por conta das pausas da internet, mas falar o que a gente faz quando a gente percebe que cresceu num lar assim e a gente está com muita dificuldade de não reproduzir esse padrão. Porque, querendo ou não, a gente sabe, e isso eu falo, tendo crescido num lar que não era disfuncional. Eu me reconheço como codependente, sei que tem a ver com as dinâmicas que eu vivi dentro de casa e que meus pais tinham dificuldade para se comunicar, principalmente, né? Eles evitavam muito conflito, então os conflitos eram muito velados. Eu percebo que isso afetou muito na minha forma de me conectar comigo mesma. Eu fui a criança boazinha, mas assim, graus muito leves, comparado a esse deserto emocional e esse maltrato, né? Enfim, essa coisa tão agressiva que deve ser viver no ambiente onde tem essa atmosfera tão tóxica. E aí, é claro, se eu, que vivi um grau leve, entendo já qual é a dificuldade de ser coerente com a escolha que eu faço de não, eu quero romper o padrão, quero tratar minha filha bem, de vez em quando eu me pego com raiva, gritando com ela, sendo incoerente nesse sentido, eu fico imaginando a dificuldade que tem uma mãe, um pai, que cresceu nesse ambiente e que fala, não quero reproduzir, mas claro, vários me escreveram falando, eu me reconheço fazendo isso com meu filho, eu não sei como fazer, eu não consigo me conter. Então, quais seriam os caminhos para uma pessoa que reconhece isso, que eu acho que a consciência, eu sei que é o primeiro ponto, graças a Deus agora eu sei, então, tipo, tem que fazer algo a respeito, eu consegui nomear. Eu sei que o primeiro ponto seria poder nomear e reconhecer que aconteceu, validar essa dor do passado e não achar que é uma coisa normal. Agora, o que eu posso fazer para tratar isso, para interromper esse padrão? Então, fala um pouco da experiência do seu trabalho, porque você tem feito isso, né? Como Theta Healer, como Mapa Healing, para Eu acho que inclusive a gente contar um não pouco pode como que é esse trabalho de negligenciar. A gente não pode negligenciar, Maíra, o processo terapêutico, né? A cura começa na gente. Eu falo que se você veio de um lar disfuncional, é o ponto da sua cura e o ponto do seu despertar, né? Então, se você puder recorrer a algum tratamento terapêutico, né? Eu tenho o Mapa Healing e as ferramentas do Theta Healing, que eu vou pegando essas crenças dessas vítimas, né? E vou tratando através do Theta Healing. A gente faz um estudo detalhado das intenções dessa família, do que está reverberando nas crianças, né, nos seus filhos. E aí a gente começa a limpar esse campo, porque o Tata Healing trabalha com ferramentas de cura e de limpeza, né? A gente começa a limpar esse campo. Mas se a pessoa não puder fazer comigo, eu acho que a pessoa não pode negligenciar o seu processo de cura, tá? Essas lesões de uma família disfuncional são muito pesadas, né? São muito sérias, afetam todas as áreas da sua vida. Então, por exemplo, no Theta Healing, lá com o Mapa Healing, a gente consegue ver os mecanismos inconscientes e quais lugares que estão essas dores e quais as crenças também, né? Essa vítima também tem muita dificuldade de lidar com sentimentos, então a gente pode fazer os downloads de sentimentos positivos, a gente pode fazer um trabalho legal. Mas se a pessoa não puder fazer comigo, ela deve procurar um caminho terapêutico. Ela deve realmente ter esse acompanhamento. Porque e escolher um profissional que entenda de abuso. Porque eu né, comecei a fazer esse trabalho porque eu percebi que muitas vítimas não conseguiam a validação adequada pelos psicólogos. Né? Então, uma coisa que a gente tem que olhar, ver se ele entende dessas dinâmicas abusivas. E se você tem dúvidas do que é abuso, se você viveu abuso, se a sua família é oculta, que é o mais difícil de você perceber, você pode recorrer aos meus vídeos lá, que tem vários vídeos sobre isso, tem vários vídeos falando dessa dinâmica, ou então recorrer a uma consultoria comigo para a gente diagnosticar se essas situações elas são abusivas também.
Então, assim, o processo de cura dessa pessoa, que ela faça comigo com outras, é integral. Ela vai ter que olhar para si, até para saber sair das situações, porque essas vítimas, mãe, elas estão dentro desses lugares. Elas ainda estão. A mãe, às vezes, vem morar na casa dela sem ela querer. Elas ainda estão enredadas, né? Dentro desse sistema. Forma-se uma rede que ela não consegue sair. Por quê? A autonomia dela foi sabotada. Então, meu trabalho justamente é para a gente a pessoa ter um pouco mais de autonomia, ou ter autonomia total, conforme ela vai percebendo o nível de consciência dela. E a não aceitação do abuso, né? Eu atendi uma cliente que ela tinha 30 anos e aceitava a mãe bater nela, né? E a gente teve que falar, olha, você tem que você não precisa revidar, mas você não pode aceitar que uma mãe te bata com você com 30 anos. Você é um adulto, a gente não aceita isso nem mais de crianças, né? Crianças apanhem, eu sou dessa linha, nem gritar de forma alguma, nem bater de forma alguma, mas são as dinâmicas abusivas, elas são muito presentes. Então, essa vítima ainda está na casa dos pais, ou essa mãe vem e tentam, muitas vezes, Maíra, captar os netos, tá? Ela tenta trazer e vai fazendo os mesmos esquemas. Neto dourado, neto bode expiatório e neto neutro, né? Porque aí ela vai tendo bastante suprimento, e chega a jogar a mãe contra os filhos, né? Tem casos de famílias disfuncionais que os netos preferiram ficar com os pais, porque os pais fizeram eles de dourados, e a mãe ficou como bode e ficou sozinha e não pôde contar sua própria história para seus filhos. São casos bem graves. Eu tô vendo aqui, tem gente falando, meus pais ficam tentando fazer eu voltar a morar com eles. A outra falando, eu adulta, minha mãe tenta bater em mim, né? Falou que podia porque ela era minha mãe, porque eu não aceitei ela gritar comigo. Ou seja, dinâmicas bem pesadas. E teve uma pessoa que comentou também num post, falando que ela tenta romper o padrão, ela faz muitas terapias, mas não consegue quebrar o ciclo e ela acha que a solução é morrer. Então, tipo, vai ficar salvo sim, quem está perguntando. A gente tem dois métodos que eu queria falar só desses 2 métodos que a gente tem contra o abuso, que é o padrão americano, né? A gente usa a pedra cinza, que até você falou que talvez tinha até um pouco de dúvida, e o contato zero, né? Quando a dinâmica é muito abusiva, você é muito humilhada, muito difamada, essa convivência, esse estupro energético, tá te fazendo mal, tá te adoecendo seus filhos, né? Tem vítimas que não conseguem ficar casadas por conta da dinâmica da mãe, né? Ou da família. E aí se faz o contato zero, que é a gente romper o contato mesmo. E aí acontece também a dinâmica do descarte, né? Quando você vai acionando a sua autonomia, também a família descarta, né? Sem nenhum Sem cerimônia. consciência moral, sem nenhuma dor, né? Simplesmente descarta. Então, o contato zero se faz importante, assim, quando você vê que a dinâmica não vai acabar, porque geralmente essas dinâmicas não acabam, essas pessoas não mudam mesmo. Então, contato zero. E tem a pedra assim. Isso, né? Porque tem muita gente que fica, mas eu fico tentando explicar para ela que ela faz isso comigo e ela não consegue ver, ela não consegue enxergar, ela se sentir mais culpada, ela se vitimiza mais. E aí, tipo, Isso talvez fala disso, né? Não vai ter como. Tem que sair desse. E porque até até a pessoa que viveu uma infância menos gritante nesse sentido, já muito pode desenvolver essa dificuldade de ficar esperando ainda a aprovação dos pais, a compreensão dos pais, a hora que os pais vão se redimir, vão falar, eu entendo que eu fiz isso, que eu estava errada. E é o tipo de coisa que a gente tem que eliminar da nossa expectativa, né? Tipo, a gente não pode mudar o outro, né? Então, acho que é importante a gente ter essa clareza, assim. Você tem que se preservar, antes de tudo. E a mudança tem que ser interna para você. É a única coisa que você pode realmente atuar dentro de você. Então, recuperar esse poder pessoal seria você primeiro entender que o movimento é seu. Você não vai poder ficar esperando que o pai e que a mãe mudem ou que venham pedir desculpa, que venham se retratar. Porque você pode ficar a vida inteira esperando. E aí você não vai conseguir sair desse lugar. Então,
É porque disso, tenho muito medo não, a mãe implanta isso. da rejeição, né? E até essa distorção, já aproveitando que você está falhando, eu vou falar um pouquinho, essa distorção de quando eles começam a associar, mas eu estou fazendo pelo seu bem, né? E a pessoa começa a assimilar, entender que o amor vem dessa forma disfuncional e que isso é o normal, então eu não tenho o direito de negar esse amor, de impedir esse contato, porque afinal ela é minha mãe, ela é tipo, ela, não, ela é meu pai, ele é meu pai, né? Eu não posso romper esse laço, tem esse lugar sagrado, né? Então essa crença que pressiona, assim, eu não tenho o direito de pôr esse limite, porque ela sabe Uhum. mais, né? Eu sou só, o erro deve estar comigo. Então tem toda essa manipulação também, né? Que a pessoa acaba desenvolvendo várias crenças e se sente muito desempoderada na Uhum. hora de colocar esse limite. Então acho que vai um pouco por isso a dificuldade. É legal a gente É, falar disso para as pessoas poderem a entender que dificuldade é é uma crença. Isso se pode substituir e eliminar com tratamento, por exemplo. a ilha a gente substitui. Ó, já sou casada, na maioria das vezes que minha mãe vem me visitar, me sinto muito cansada e estressada do que o normal do dia a dia. Será que tem a ver com o que vocês estão falando hoje na live? Tem uma dinâmica que acontece muito, é que como a vítima não consegue nomear que é abuso, essa sensação vem forte, tá abusivo, Uhum, tá abusivo. Como ela começar a notar, né? Isso é abusivo, isso é negligência, isso é uma agressão passiva-agressiva, isso é uma negligência. Ela vai conseguir nomear e aí ela vai entender energeticamente o que é essa entrada da mãe. Essa sensação já é não só de crianças, mas de memória dolorosa, né? Memórias muito dolorosas. uhum. Bom, é Alguém isso. perguntou como lidar com isso se ainda moramos com os pais, pois ainda não temos condições de morar sozinhos. Um desafio. Esse é um dos mais difíceis, né? Você vai precisar de um trabalho pessoal para conseguir sair dessa casa. O trabalho pessoal que eu digo é processo terapêutico, é você integrar as suas forças, é você tratar alguma doença mental que você tenha para você conseguir sair dessa casa. Porque dentro da casa, como os pais não mudam, eles sempre vão conseguir algo para ferir de você. E alguém perguntando como mostrar para outras famílias que eles têm uma dinâmica disfuncional. É possível isso, mostrar para o outro? É uma questão super delicada, porque às vezes os companheiros começam a ver, né, que tem alguma coisa errada. Às vezes um amigo começa a ver que está muito tóxico, a pessoa chega mal para o amigo e fala da família, né? Esse ponto do outro enxergar que está desafiador é muito difícil, assim. Eu acho que a gente pode tentando fazer coisas sutis, né? Você chegar e falar assim, tua mãe é narcisista. Acho que pode ser um choque para a pessoa, pode desintegrar ou a pessoa não acreditar. Mas vai marcando, né? Manda um vídeo, começa a fazer perguntas, ali na hora que você está conversando com a amiga, você acha que isso faz bem para você? Para colocar a pessoa para refletir. Mas sempre no campo sutil. Ô, Maíra, aquela coisa de a gente tentar escancarar a verdade. Vai criar, Geralmente nós vai vamos bloquear, né? A pessoa vai... E fora que assim, a pessoa que cresce nesse ambiente segura, com certeza ela deve ter vergonha, dificuldade de lidar, né? Porque não tem esse espaço realmente, né? Pra gente não tem, não é uma coisa fácil. Então, acho que para chegar de um jeito amoroso, ui, é um desafio mesmo. e sempre ofereça o seu apoio, porque a vítima, uma hora ela pode perceber e ela pode ficar sozinha. Então, sempre ofereça o seu apoio. É o que eu falo, assim, a vítima, ela precisa de apoio, porque ela pode ver que essa família pode chegar até o descarte, né? E ela ficar sozinha. Conforme ela vai se Uhum. curando, a família costuma perceber, e quando eles percebem essa lógica, eles começam a atacar muito, a ponto dessa vítima não aguentar e ter que fazer o contato zero. Uhum. Entendi. Talvez, eu tô vendo se tem mais alguma coisa. Pode acontecer de toda a família, tios, tias, primos serem disfuncionais? Ah, acho que sim, Sim, né? sim, sim, sim. Na minha é assim, todo mundo é. Sim. Tá, tô vendo se tem, tô olhando aqui as perguntas. Tem forma de proteger essa irmã mais nova? Porque ele já não mora com os pais, pelo que eu entendi. Ele falou antes, né, que os pais estavam tentando fazer ele voltar para casa e acho que, não sei se essa garota tá sozinha. Então, a forma que a gente pode acionar realmente, ô Maíra,
é a gente ter, essa criança ter um acompanhamento da assistente social. Então, foi uma coisa que eu recorri também, é uma coisa que a gente pouco recorre no Brasil, assim, eu vejo. Mas todas as pessoas têm direito a um assistente social. Aqui no Brasil a gente tem os núcleos, né? Então, conversar com uma assistente social para acompanhar essa criança, já que ela é menor ainda, eu acharia interessante. Oferecer a sua referência, a sua cura o sistema, como eu falo, né? Então, você se trabalhar também cura. E se essa criança tiver numa dinâmica muito abusiva demais, realmente, ela vai precisar de mecanismos de proteção social. Então, eu recomendo uma assistente social para acompanhar essa criança e a escola também. A gente tem que fazer uma interferência nessa mãe, sim. Aí já vai entrar o caso Ministério Público, se for o caso, já é uma coisa que deve ser acionada. Mas essa criança ficar sofrendo abuso não é bom. Então, procura assistente social. Eu até falei isso nos posts, né? Porque tem muita gente também que fica falando, ai, mas eu agradeço a educação que eu tive, sim, minha mãe me criou com um chinelo em cima da mesa e fazia mesmo eu repetir os exercícios até eu aprender, que quando eu falhava, me fazia de burra, né? Olha só, a pessoa já introjetou, né? Me fazia de burra, ela me batia e aí eu voltava a ser inteligente. Então eu agradeço muito minha mãe por ter feito isso comigo. É uma distorção tão grande, uma manipulação tão grande que a pessoa não consegue nem validar a dor da própria criança interior, né? Porque essa vítima, Maíra, ela sobreviveu e ela talvez não tenha tido tantas lesões, né? Assim, ela conseguiu lidar com aquilo de alguma forma e talvez ela ainda esteja sem perceber muitas das dinâmicas, negando. mas ela conseguiu lidar. A gente tem os casos mais graves, que foi como eu falei no início, né? Da mãe que deixou a filha morrer, que ia deixar a filha morrer. E a filha teve que arrumar uma solução doente para sair para ir para o hospital, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque esse discurso, né? Ah, minha mãe também me bateu, geração mimimi. Isso, a gente é a geração que está falando disso, né? Que está falando das dinâmicas abusivas. Então, é uma coisa para a gente ficar atento, porque algo nessa pessoa precisa ser curado, com certeza. Uma pessoa que acha, tá tudo bem, precisa de muita cura, precisa de muito amor interno ainda, muita luta. Sim, precisa enfim, é muito difícil entrar em contato com essas coisas. A gente está terminando o tempo, na verdade já passou do tempo, mas eu deixei porque afinal a gente precisava recuperar um pouquinho. Vou só deixar aqui ler aqui um trecho de uma fala que eu acho que é bem ilustrativa. Parei de estudar, eu não trabalhava, porque eu vivia em função de cuidar da minha mãe. E quando eu tentei sair, acho que de casa para viver, fui acusada de abandono, me senti péssima e voltei a viver para ela até o falecimento. Ou seja, né? Muita coisa. Aí também se essa vítima foi ferida na sua autonomia, né? Ela não teve suas partes integradas como ser, como potência, e aí ela precisaria de ajuda agora para recuperar, né? Porque é justamente isso, eles não deixam os filhos voarem, é justamente isso. Bruno, acho que só para finalizar, então, acho que seria legal a gente reforçar aqui e talvez explicar um pouquinho. Talvez não tenha tido espaço para isso, nem todo mundo conhece como que funciona o Theta Healing. Se você puder explicar rapidamente o que é o Theta Healing e como que é essa dinâmica do Mapa Healing, para as pessoas poderem entender se é um caminho que elas se sentem identificadas e de repente entrar em contato com você. O perfil da Bruna é @terapeuta_Bruna. Sigam o perfil dela para poder acompanhar o trabalho dela. Ela tem um YouTube que é bastante engajado também, com muitos vídeos. Tem, inclusive, uma playlist que eu compartilhei com algumas pessoas, que tem 24 vídeos falando sobre famílias disfuncionais. Então, quem quiser tá chegando agora nesse tema, quer entender um pouco mais, quer poder saber se tem a ver com o que vive, com o que a família do marido vive. Tem muita gente aqui falando, a família do meu marido é assim, sabe? Deve ser meio, tipo, eu preciso entender melhor, né, para poder saber lidar. Inclusive, a gente está em época de festas, a gente vai começar com aquela coisa das visitas nas casas de família, de repente tem aquela família que tem um perfil mais tóxico, como que eu faço para lidar com isso? É tudo uma quantidade de desafios. Então, seria legal se você pudesse falar um pouquinho do Theta Healing e do Mapa Healing para as pessoas verem se Theta Healing é uma ferramenta, é uma opção. Ele é uma ferramenta de cura energética. A gente consegue fazer uma leitura desse campo, dessa cliente.
E a partir dessa leitura, que a gente chama de leitura intuitiva, a gente capta os mecanismos inconscientes. Então, crenças, memórias dolorosas, traumas de abusos, sistema de relações, né, como ela se relaciona com tudo isso vai sendo descrito nesse mapa, por isso que é um mapa mesmo, né? Vai sendo revelado ali, a gente vai anotando o campo dessa cliente e a partir daí a gente começa a fazer o trabalho que a gente chama de curas, né? A gente começa a pegar essas crenças e limpar esse campo, é substituição de crença, substituição de sentimentos. É um trabalho bem interessante, bem bonito, assim, bem transformador, porque a pessoa, à medida que ela vai fazendo as sessões, ela vai ficando mais leve, ela vai começando a ter mudanças comportamentais, mudanças energéticas, mudanças no universo, né? Uma coisa às vezes estava muito travada, começa a sair, né? Começa a expandir também, e ela vai se sentindo liberta, né? O Theta Healing ele tem essa ferramenta sutil, mas ela é uma técnica muito poderosa para a gente conseguir lidar com essas crenças, Estão porque vai perguntando limpando esse... se funciona a hipnose. Não, não, não precisa nenhum procedimento prévio, né? Quem vai entrar em teta mesmo é o terapeuta, a pessoa vai ficar quietinha, aberta para as curas, né? E aí vai sendo revelados os mecanismos inconscientes. São coisas que ela não consegue perceber normalmente. E aí a gente anota e passa para o paciente aquela lista de tudo que Você pode dar um exemplo para as pessoas poderem imaginar, porque às vezes eu sei que, como eu estou acostumada, porque eu também até fiz já a formação do Theta Healing, mas sei lá, a pessoa veio com uma demanda mais ou menos assim, obviamente você não vai citar ninguém específico, mas tem casos que se parecem, enfim, meio genérico. Ela veio com uma dor assim, eu detectei que a crença era essa, eu substituí por isso, e aí a pessoa teve esse resultado, mais ou menos, dá para... Eu estou improvisando aqui. É porque é no nível energético, né? Essas crenças são retiradas através da frequência teta. Então, essa frequência que a gente retira essas crenças. Mas a pessoa sabe os resultados, porque ela vai se sentindo mais leve. E ela vai vendo, ela vai ganhando poder. O que é interessante do Theta Healing, Maíra, é que a pessoa vai ganhando poder. Primeiro que ela vai esclarecer aquele mapa, aquela primeira sessão vai esclarecer os mecanismos inconscientes. E a partir dali, ela vai começar a se ver. Então, a gente pode fazer, por exemplo, se a pessoa teve lesões na autoestima, a gente faz um monte de downloads para a autoestima. Então, essa pessoa vai entrar no sistema dela a consciência mais elevada do que é ter uma boa aparência, do que é ser feliz, do que é ter poder pessoal, do que é ter consciência dos processos, de que a vida é fácil, que a vida pode ser bonita, que ela pode fazer o que ela quiser, que ela é inteligente. Esses downloads, esses implantes vão sendo feitos. E aí a pessoa vai ganhando mais autonomia, mais poder, vai fortalecendo a identidade, e aí o campo de decisões fica mais fácil, porque aí começam as coisas mudarem, né? O Theta Healing foi o que me curou, então eu faço maior propaganda mesmo, porque foi assim, a ferramenta que me deu um poder pessoal muito grande. Eu com certeza não conseguiria falar na internet se não fosse o Theta e fazer o trabalho de divulgação, claro. com certeza. Né? Porque não, é maravilhoso. Precisa de muita confiança. E só para lembrar, né, essas lives que eu estou fazendo, eu selecionei de pegar algumas pessoas que assim, eu conto isso algumas vezes, mas pode ser que tenha gente que chegou aqui agora e tal, enfim. Inclusive gente que chegou atraída por esses posts, né, e por causa das hashtags e tal. Mas eu tenho, a Nara nasceu com uma formação na mandíbula, e ela está com 4 anos, quase 5 anos, e desde que ela nasceu eu vou atrás de várias formas de como lidar com essa questão. Daí ela vai ter que reconstruir a mandíbula dela, ela vai ter que fazer uma operação que é bastante invasiva. E eu acabei tentando buscar muitos profissionais que pudessem me orientar das vias mais tradicionais, das terapias mais convencionais e de terapias mais alternativas. E eu cheguei em muitas delas, a Theta Healing foi uma delas, que acabou me auxiliando. Eu cheguei na Bruna, fiz uma sessão de mapa healing com ela, né, para poder entender por que a Nara tinha chegado com isso, para poder entrar no campo dela, para poder ver se ela tinha alguma questão ainda que estava pendente, que eu tinha que trabalhar, coisas que eu tinha que estar em alerta. E aí o que eu tenho feito ultimamente é tentar trazer essas pessoas que me contribuíram com o meu preparo, né, para poder estar apoiando a Nara com esse desafio que ela veio, para poder trazer para as pessoas do perfil, né? Eu tenho tanta gente que me segue e tal, e eu sei que muitas pessoas estão com desafios parecidos ou podem ter demandas assim. Foi esse meu intuito de trazer
essas pessoas que eu estou selecionando, assim, nossa, a Bruna me ajudou muito, eu vou trazer ela para cá porque ela pode ajudar outras pessoas. Eu quero dar espaço para essas pessoas, quero trazer essa luz para as pessoas, né? Porque eu acredito que quanto mais pessoas entrarem em vibração com processos de cura, é um trabalho coletivo que a gente tem que fazer, né? Eu acredito muito nisso, assim, que a gente tem que levar a vibração de todo mundo para poder ter mais voz, vibrando com abundância, com o astral alto, né? Porque senão a gente fica com aquele discurso de que a vida é dura, a gente tem que preparar as crianças para o que é pior, porque se a gente faz em casa, lá fora vai estar aquela história, vai estar impraticável, ela não vai ter o mesmo acolhimento. E isso tudo são crenças, gente, são crenças, não é verdade. Entendeu? Então, peço a colaboração de vocês, inclusive, se você acha que esse conteúdo é relevante para alguém, se isso despertou, fez você lembrar de uma pessoa, da história de alguém, passa esse conteúdo, pega esse aviãozinho, manda para essa pessoa, faz um print screen na tela aqui da live, coloca no seu stories. Se vocês colocarem o meu @, com Canto Maternar, de repente eu coloco também depois no meu Canto Maternar, e aí eu posso também dar visibilidade para sua página. Então uma mão vai lavando a outra, assim, sabe, gente? A ideia aqui é a gente poder fazer crescer o movimento para atrair quanto mais pessoas possível, para essas pessoas que estão precisando da mensagem na hora certa, sabe? Chegou a mensagem, opa, eu não tinha visto isso, não tinha prestado atenção, peraí, deixa eu me abrir, e de repente é o portal que ela tem, entendeu? Para poder entrar em contato com essa solução, tá? E aí a gente vai estar beneficiando essas crianças, porque se um adulto se cura dessas dores, ele não vai estar reproduzindo esse padrão. E é essa a ideia, entendeu? Como que a gente faz para ajudar esses pais a romperem esse padrão, eliminando isso do sistema deles, do DNA deles, porque isso fica impregnado na gente. E a gente vai reproduzindo automaticamente, inconscientemente. E o trabalho tem que ser, primeiro, tomada de consciência, e depois, o que eu faço a respeito disso? Quais são os processos de cura que eu posso viver, tratamentos que eu posso fazer, terapias que eu posso fazer, e aí, independente de ser com a Bruna ou não. A Bruna pode ser a solução para algumas pessoas, mas saber disso já é muito relevante. Então é por aí que eu peço a ajuda de vocês também, nesse sentido de vamos tentar espalhar para que mais pessoas tenham alcance a essa informação. Tem gente falando que chegou agora por acaso, sofri muitos anos, só mudou quando eu mudei de cidade, resolvi deixar as pessoas e o passado para trás. Gratidão por essa live. É isso. É isso, querida. Acho que deu, não sei agora, eu não lembro que horas que a gente retomou a live, daqui a pouco deve desligar. Eu também não lembro, eu não peguei aqui. Eu sinto muito que a conexão tenha falhado um pouco, mas eu agradeço a presença e a paciência de quem ficou até o fim. Eu queria agradecer a todas as pessoas que entraram em contato comigo e também que passaram a me seguir lá na página, né? A página do YouTube tem... Aí de ontem pra cá, né? A página do YouTube tem essa missão de divulgar isso, né? Não só da gente trabalhar com um nicho, né, específico de sobreviventes, mas também divulgar esses processos para que essa tomada de consciência faça parte das pessoas, elas consigam divulgar. Então, se você realmente tem alguém que está passando por isso, divulga, marca eu ou marca a Maíra aqui, para a gente conseguir fazer uma corrente do bem e realmente diagnosticar o que é abuso e o que não é abuso. Eu acho que essa é a primeira elucidação que a gente tem que fazer. Tá? Pode entrar em contato comigo no meu Instagram, se alguém quiser falar comigo, conversar, né? A gente fazer uma rede de apoio. Se tiver mais dúvidas, pode me mandar para o meu e-mail também. Meu e-mail está lá no link da bio, tem um e-mail. Qual é a sua apresentação na sua página aí? Coloca aí os seus dados, seus contatos, do YouTube também. Posso colocar aqui? Não, pode falar. Se quiser colocar também. O meu @ terapeuta Bruna. De lá você consegue falar diretamente comigo. E tem o YouTube também, que é terapeuta Bruna. Se você quiser mandar um e-mail, é brunaterapiapositiva@gmail.com para a gente conversar. E se você tiver dúvidas no mapa também, eu também explico via WhatsApp. É só mandar um e-mail, falar comigo no direct. Eu mando o WhatsApp para a gente conversar. Tá bom? Vou colocar aqui, @terapeuta Bruna, que tá todo mundo perguntando, e o meu já sai rápido. Tá, gente? O Instagram dela é esse. E aí, qualquer coisa, você entra em contato com ela para poder fazer aí esse mapeamento para ver se é interessante para vocês seguir com essa proposta. Tá? E eu agradeço a presença de todos. Obrigada, Bruna. Muito gratificante ter você aqui. Eu fico muito feliz de poder trazer essa informação para as pessoas e poder fazer com que mais pessoas tenham consciência do que aconteceu na infância delas e se sentirem empoderadas para poder trazer uma solução para essa dor e, de repente, conseguir interromper esse ciclo. Tá bom?
Consegue sim. A Obrigada, gente Flor. se apropriando da nossa cura, do nosso emocional, a gente consegue. Obrigada, Maíra. Até mais. Obrigada.